Olá, alunos da sétima série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei continuidade à sequência de atividades 4. Então vamos lá? Aula 1. Vou te contar uma memória. 1. Nesta aula, que trata sobre o gênero textual memória literária, acionaremos nossos conhecimentos prévios e expectativas iniciais acerca do título do fragmento do texto, A Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Hugo Mãe. Desse modo, sugerimos que escreva no quadro a seguir o que você, estudante do 7º ano, acredita que serão essas mais belas coisas do mundo. Memória literária, A Mais Belas Coisas do Mundo, Walter Hugo Mãe. Petição. Agora que você já escreveu as suas impressões sobre as possíveis belas coisas de Walter Hugo Mãe, é hora de destacar quais foram as mais belas coisas do mundo para você. Lembre-se de buscar nessa memória coisas que viveu ou já ouviu dos seus parentes, amigos, vizinhanças e assim por diante. Você pode escrever em formato de texto, em prosa ou em tópicos. Este é só uma guia das suas mais belas coisas. Memória literária, as minhas mais belas coisas do mundo. Então, basicamente, o que você irá fazer aqui? Você irá colocar suas impressões sobre as possíveis belas coisas de Walter Hugo Mãe. E na memória literária, as minhas mais belas coisas do mundo, você irá destacar quais foram as mais belas coisas do mundo para você, ok? 2. Após levantar os seus conhecimentos prévios sobre o título do texto e sobre suas questões individuais, vamos ler um fragmento adaptado do livro A Mais Belas Coisas do Mundo. A Mais Belas Coisas do Mundo, Walter Hugo Mãe. O meu avô sempre dizia que o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério, e que o importante era seguir procurando, estar vivo e procurar, explicava. Quase usava lupas e binóculos, mapas e ferramentas de encavação. Igual um detetive cheio de trabalho e talentos, tinha o ar de um caçador de tesouros, e de todo modo os seus olhos reluziam de uma riqueza profunda. Percebíamos isso no seu abraço, eu dizia dentro do meu abraço do avô, porque ele se tornava uma casa inteira e acolhia. Abraçar assim, talvez porque sou magro e ainda pequeno, é para mim um mistério tremendo. Era um detetive de interiores. Queria dizer, impressionava sobretudo os sentimentos. Quando eu perguntei por quê, ele respondeu que só assim se fala verdadeiramente acerca da felicidade. Para estudar o coração das pessoas, é preciso de um cuidado cirúrgico. Convenci-me de que as mais belas coisas do mundo se punham enquanto profundos e urgentes mistério. Era grandemente invisíveis e funcionavam por sinal dúbios, que nos poderíamos enganar, tantas vezes devido à vergonha ou à dissimulação o que sentem as pessoas e quase sempre mascarando. A beleza compreendi e, substancialmente, um atributo de pensamento, aquilo que inteligentemente aprendemos a pensar. Eu entendi o que meu avô era como todas as mais belas coisas do mundo, juntas numa só. Entendi que fazê-las justiça era acreditar que um dia alguém poderia reconhecer a sua influência em mim e talvez considerar minha pessoa algo semelhante, como o maior erro ou virtude eu prometi tentar. Aula 2. Memória em Foco. 1. Agora que você já terminou a leitura, vamos voltar ao quadro do início da aula 1. Observe e registre as suas impressões sobre as memórias do texto. A Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Hugo Mãe, corresponde às suas expectativas sobre o título do texto. Observe também as suas memórias e relações de um modo como a memória do autor. Em quais pontos minhas memórias diferem ou relacionam-se com a do autor? Então, basicamente, você vai colocar o ponto das memórias que se diferiram, que foram diferentes em relação com a do autor, ok? 2. O texto construído em forma de memória literária narra as impressões de uma criança com seu avô. Diante desse fato, qual a visão mostrada no fragmento sobre o melhor da vida? Resposta. Para o avô, o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério. Deve-se seguir procurando. Para a criança, o avô era a mais bela coisa da vida, juntas numa só. 3. O que pode ter motivado a construção das memórias da criança com seu avô? Resposta: a relação do verdadeiro ato de amor do narrador com seu avô, do deslumbramento frente a saberes diversos do seu avô. 4.
Leia o fragmento a seguir. Quase usava lupa e binóculo, mapas e ferramentas de escavação, igual a um detetive cheio de trabalho e talentos. A palavra quase destacada no texto reflete uma ideia de A. O avô realmente usava os equipamentos. B. O avô raramente usava os equipamentos. C. Os equipamentos estavam sempre à disposição do avô, que só usava às vezes. D. O avô não usava os equipamentos, mas a procura era tão intensa que era como que por pouco não seriam usados. Resposta D. O avô não usava os equipamentos, mas a procura era tão intensa que eram como que por pouco não seriam usados. 5. Ao mencionar os instrumentos, lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação, o autor busca demonstrar a habilidade do avô em quê? O que isso pode demonstrar com relação à busca pelas mais belas coisas? Resposta: lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação são equipamentos utilizados sempre com o mesmo propósito, o de procurar algo. Isso demonstra as nossas necessidade constante de estar em busca da felicidade, de buscar o melhor da vida. 6. Qual ensinamento do avô para o narrador personagem? Resposta: a discussão mostra a necessidade de se manter a curiosidade sobre as coisas, uma vez que há muita beleza na vida que não são entregues pontas e acabadas, é preciso buscá-las. Para relembrar, memória literárias. Memórias são narrativas produzidas para rememorar o passado, vivido ou imaginando em ter como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Conto. O conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance, narrador, personagens, enredo, espaço e tempo, porém de forma bem concisa, uma vez que os conflitos são concisos. Aula 3. Memórias e os verbos no passado. 1. Nesta aula, estudaremos a presença do verbo como um elemento indispensável para a produção de uma memória literária. Você já estudou os verbos durante a sua trajetória escolar? Hoje, veremos a função dos verbos no gênero textual memória. Para isso, leia o fragmento retirado do texto da primeira aula. Eu entendi que o meu avô era como todas as mais belas coisas do mundo, junta numa só. Entendi que fazer-lhe justiça era acreditar que um dia alguém poderia reconhecer a sua influência em mim, e talvez considerar minha pessoa algo semelhante, como maior erro ou virtude, eu prometi tentar. Agora responda. A. É possível identificar se as ações do narrador personagem ocorrem no presente ou no passado? Justifique sua resposta. Então aí é basicamente uma resposta pessoal sua. Você irá colocar se as ações do narrador do personagem elas ocorrem no passado ou no presente. B. Agora vamos listar, em forma de tópicos, as palavras que estão no passado, assim como no exemplo a seguir. Entendi? Entendi. Então, aí, basicamente, na frente de entendi, você pode colocar prometi e embaixo. Entendi, você pode colocar na frente um ponto de travessão. Era. Explicação. Entendendo o pretérito. Quando os fatos ocorreram em um determinado momento do passado, indicamos que este verbo se encontra no pretérito. Eu entendo, sentido indicativo. Eu entendia, pretérito imperfeito do indicativo. Eu entendi, pretérito perfeito do indicativo. Vimos que o verbo entender, no caso do texto, na forma verbal entendi, sublinhada na atividade anterior, encontra-se no pretérito perfeito do indicativo. Isto é, ao dizer que eu entendi que o meu avô era como todas as mais velhas coisas do mundo, junta numa só. O autor indica que a ação da criança teve seu início e o seu fim no passado. Hora da pesquisa. Agora é com você. Pesquisa em livros impressos ou em sites relacionados a ensino de língua portuguesa os usos dos outros verbos no passado, sublinhando num trecho em que tempo e modo eles estão. Qual o sentido esse emprego produz no texto lido? Então, resposta A. Prometi. Então, está no pretérito perfeito do indicativo. B. Era. Pretérito imperfeito do indicativo.
Então é importante ressaltar que os tempos verbais representam a exposição de situações que ocorreram em uma época, no passado, e que agora estão sendo rememoradas. Aula 4. De olho no mecanismo da narrativa. 1. Lê este conto. O mate de São João Cardoso. Aula fresca, que demorou, a tal fitada vem se reparou. Quando mapeamos, era o pino do meio-dia, e são 3 horas largas. Cá pra mim, esse gente esperou que as franguinhas se pusessem ao galinha e depois botassem, para depois apanhar os ovos e só então bater essa fritada encantada que vai nos atrasar a torteadas, hora de 2 léguas de beiço. Isso até faz me lembrar de um caso. Você nunca ouviu falar de São João Cardoso? Não, é pena. O João Cardoso era um sujeito que vivia por aqueles meios do Paço de Maria Gomes, bom velho, muito estimado, mas sarado, como 30 e que se dava um dente pois dedos de prosa, e muito amigo de novidades. Também, naquele tempo, não havia jornais e que o que se ouvia e se contava ia de boca em boca, de ouvido para ouvido. O primeiro jornal que vi na minha vida foi em Pelotas, mesmo aí, por 1851, pois, como dizia, não passava andante pela porta, ou mais longe ou mais distante que o velho São João Cardoso não chamasse risonho e renitente, com mosca de ramada, e aí, nos mais já exaltavam a cachorrada, e puxando o pito de trás das orelhas, pingarreava e dizia: Olá, amigo. Apeie-se, descanse um pouco, venha tomar um amargo em um instantinho crioulo. Os andantes agradeciam a sorte, aceitavam menos alguns ressabiados, já se vê. Então, que é de novo? E para dentro da casa, como uma voz de trovão, ordenava: Ó crioulo, traz mate? E já se botava na conversa, falava, indagava, pedia as novas, dava as que sabia, ria-se, metia opiniões, apalpava umas coisas, ficavam buzinas com outras, e o tempo ia passando. O andante olhava para o cavalo, que já tinha refrescado, olhava para o sol, que subia ou descabava, e mexia o copo para lembrar-se. Buenos, são horas, seu João Cardoso, vão marchando. Espere, homem, só um instantinho, ó crioulo, olha esse mate. E retomava a chará. Nisso, o crioulo já é calejado e sábio, chegava-se manhoso e cochichava-lhe no ouvido: Senhor, não tem mais erva? Traz dessa mesma, não demore, crioulo. E o tempo ia correndo como água de saga cheia. Outra vez, o andante se aprumava. Sou João Cardoso, vou me trocando, parça bem. Espere, homem de Deus, enquanto as galinhas lambem a orelha. Ó crioulo, olha esse mate, diabo. E outra vez, o negro no ouvido dele: Mas, senhor, não tem mais erva. Traz dessa mesma bandalho. E o carvão sumia-se, legando sobre o paisano um riscado do branco dos olhos, como encanicado. Por fim, o andante não aguentava mais e parava para Tulha. Parça bem, seu João Cardoso, agora eu vou mesmo, até a vista. Não, não, manda-me vir, obrigada para voltar. Pois sim, porém, dorme que você se vá, sem querer tomar um amargo neste rancho. É um instantinho, ó crioulo. Porém, o outro já dava de rédea, resolvido a retirada, e o velho João Cardoso acompanhava-o até a beira da estrada e ainda teimava. Quando passas, apeie-se o chimarrão, aqui nunca se corta. Está sempre pronto, boa viagem. Se quer, espere, olhe que é um instantinho ao crioulo, mas o ensalado já trocava trote largo. Os mates de São João Cardoso criaram fama. A gente daquele tempo, até quando queria dizer que uma coisa era tardia, demorada, manchante, embrulhona, dizia: essa é como o mato de João Cardoso. A verdade é que em muita casa, e por muitos motivos ainda, às vezes parece-me escutar João Cardoso, velho de guerra, repetia ao seu crioulo: traz essa mesma diabo, que aqui o senhor tem pressas. Vaz já não tem topado disso. 2. Após a leitura e análise do conto, responda as questões que se pede. A. No trecho A la fresca, que demorou a tal fitada, Vaz reparou. Temos expressões destacadas. Elas significam à la fresca, expressão que se usa para manifestar espanto, surpresa.
fritada, massa de ovo batidos, cozidos em frigideira juntamente com carne ou legumes. Faça uma relação de outra palavra cujo significado você não consiga identificar. Se possível, consulte um dicionário físico online e anote significados. Então, basicamente, você vai lá no texto e retirar palavras pelas quais você não entendeu e você vai colocar na frente qual é o significado dessas palavras e você pode consultar em dicionários físico ou online e anotar o significado, ok? B. Pela linguagem utilizada em que lugar do Brasil se passam os fatos narrados? Resposta, então, a história se passa no interior do Rio Grande do Sul, uma vez que aparecem expressões como a la fresca, Pelotas e entre outras. C. A partir da leitura desse trecho, quando nos apeamos era pino do meio-dia e são 3 horas largas. Cá pra mim, essa gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas e depois botassem, para depois apanhar os ovos e só então bater essa fritada encantada, que vai no atrasar atorteadas obra de 2 léguas de beiço. Como pode ser caracterizado o narrador desse conto? Quais foi o motivo da reclamação? Resposta: que se trata de um personagem típico do interior que provavelmente está carpeando o gado, a reclamação pela demora no feitio da fritada, o que está atrasado. Também a viagem que estão realizando para levar o gado de um lugar para o outro. 3. Vamos analisar os elementos que constituem a estrutura do conto. Lugar. Resposta: a história se passa no interior do Rio Grande do Sul, Passos de Maria Gomes. Tempo. Resposta. Na volta do dia, meio-dia, 3 horas. Personagem. Resposta. O vaqueiro, que é o narrador, que conta a história de João Cardoso, sua visita e o crioulo, seu empregado. O narrador. Resposta. O observador. E o enredo. Resposta: a história se desenvolve a partir do fato de João Cardoso para um viajante e chamá-lo para tomar um chimarrão em sua casa. 4. Relacione esse trecho do conto. Seu João Cardoso, vão me tocando. Passar bem. Espere, homem de Deus. Enquanto a galinha lambe a orelha, ó crioulo, olha esse mate, diabo. Ah, explique o emprego dos travessões. Resposta: os travessões são utilizados nesse caso para indicar a forma de apresentação da fala das personagens, ou seja, o discurso direto, a transcrição exata da fala dos personagens sem participação do narrador. B. O que o modo de fala da personagem diz sobre elas? Resposta: o modo de falar desse personagem revelam características típicas de pessoas do interior do Brasil, revelando características de pessoas simples, com hábitos e costumes típicos de habitantes de regiões rurais, por exemplo. C. Reescreva o trecho na forma de discurso indireto, observando as mudanças nos tempos e modos verbais. Então, uma sugestão de resposta é: o viajante diz a João Cardoso que irá tocando e que é para ele passar bem. O senhor João pede que ele espere, que só levará o tempo de a galinha lamber as orelhas e chamar o crioulo, dizendo a ele para olhar o mate. Aula 5. Agora é com você. 1. Vimos que a memória literária de um gênero textual frequentemente narrado em primeira pessoa, que o narrador é também o narrador personagem. Além disso, estudamos sobre a importância do uso de flexão dos verbos no passado para marcar o contexto de tempo na memória e entendemos que os pronomes também podem ser usados para a progressão sequencial do texto, isto é, para que o texto possa ter continuidade e encadeamento lógico. Desse modo, chegou a sua vez de praticar. Na produção de hoje, você poderá escolher entre uma produção escrita e uma produção digital. Caso não tenha acesso à internet ou não goste de redes sociais, elabore uma memória, assim com a qual lemos em aulas anteriores. Caso tenha acesso à internet e às redes sociais, sugerimos a produção de um vídeo curto como um TikTok. Vamos para as instituições.
instruções, desculpem, planejamento, planeje no caderno como será organizado o seu texto. Produção inicial, elabore a produção inicial e veja como ficou. Se não ficou tão boa, você tem a chance de revisar, editar antes de enviar para o professor. Revisão, edição e reescrita. Este é o momento que você faz o melhoramento do seu texto. Produção final e divulgação. Depois de fazer os retoques finais do seu texto, agora é o momento de elaborar a produção final e mostrar ao seu professor. Então, basicamente, nessa atividade, você vai escolher uma produção escrita ou uma produção digital, ok? Aula 6. Conversando sobre outros elementos da ordem literária. 1. Acionando os conhecimentos prévios sobre o gênero quarta capa, anote no quadro abaixo os elementos que você acredita serem essenciais para a composição do gênero quarta capa, predição. 2. Nas atividades, conheceremos como se organiza a quarta capa de um livro. Para isso, pesquise na internet a quarta capa do livro A Mais Belas Coisas do Mundo, livro de Walter Hugo Mãe, lido e discutido nas atividades anteriores. Transcreva abaixo os trechos que compreende a quarta capa do livro, trecho 1 e trecho 2. 3. Agora que você já leu a quarta capa do livro, explique quais detalhes foram mais marcantes com relação a esse gênero. Anote quem escreveu e deixe clara a sua opinião sobre o que foi escrito. Destaque se a partir da quarta capa você considera que a obra ficou mais atrativa. O que você mencionaria na quarta capa para deixar o livro mais atraente ao leitor? Então, basicamente, todas essas perguntas são uma resposta pessoal sua, ok? Aula 7. De olho no contexto. 1. Para compreender o contexto de produção, circulação e recepção dos gêneros textuais, discursivo, responda as perguntas a seguir. Responda de acordo com a quarta capa anotada na aula 6, conversando sobre outros elementos da obra literária do livro As Coisas Mais Belas do Mundo, de Walter Hugo Mãe. A. Quem é os emissor da quarta capa da obra e qual o papel social desse sujeito na situação específica. B. Quem é o possível receptor destinatário e qual é o papel social do sujeito em relação à quarta capa. C. Qual o contexto de produção da quarta capa? Qual a formação social do lugar onde o texto é produzido? D. Quais os efeitos que se produzem no destinatário? Então, novamente, aí é uma resposta pessoal sua, ok? Aula 8. Construindo uma quarta capa. Conhecendo a quarta capa, como você pode verificar na imagem a seguir, a primeira capa do livro está posta de uma forma oposta à quarta capa, isto é, tanto a primeira capa como a quarta capa são elementos do livro que aparecem antes mesmo da leitura do livro e quando esses ainda estão lacrados, por isso é possível verificar que há esses elementos na maior parte do livro. Então, o miolo, a primeira capa, a lombada, a quarta capa, a lombada, a primeira capa e o miolo. A área interna da primeira capa é chamada de segunda capa e a área interna da quarta capa é chamada de terceira capa. Por isso que a última capa, coloquemos falando as costas do livro, recebe o nome de quarta capa. Agora que você já sabe como a quarta capa funciona e onde ela está localizada, elabore com base no texto do livro As Coisas Mais Belas do Mundo, do autor Walter Hugo Mãe, uma quarta capa com suas observações sobre a obra em destaque. Lembre-se de mencionar as características e as suas impressões da obra. É importante destacar que esses elementos poderão ser considerados imprescindíveis para a aquisição do livro. Então, basicamente, você vai ter um conhecimento prévio de o que seria a quarta capa. E você vai colocar suas observações sobre a obra em destaque, que seria, no caso, As Coisas Mais Belas do Mundo, do autor Walter Hugo Mãe, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. E até os próximos vídeos.